Olá, meus amigos, tudo bem? Tranquilo? Meu nome é Luciano e eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a impecabilidade de Cristo. Dentro da teologia, nós temos três pontos de vistas. O primeiro ponto de vista é a pecabilidade de Cristo. O que vem a ser isto? Que Cristo ele podia pecar, mas ele não pecou. O segundo ponto de vista é a impecabilidade de Cristo, que vem a ser o quê? Que Cristo ele era incapaz de pecar e ele não pecou. E o terceiro e último ponto de vista é que Cristo ele podia pecar e pecou. O terceiro ponto de vista nós podemos descartar, porque nós sabemos dentro da história do cristianismo, através das escrituras sagradas, como a palavra de Deus revelada a nós, seres humanos, de que Cristo ele não pecou. Então o terceiro ponto de vista ele já é riscado do mapa. Sobraram dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, a pecabilidade de Cristo, ou seja, Cristo podia pecar, mas não pecou, e a impecabilidade de Cristo, ou seja, Cristo ele era incapaz de pecar, por isso ele não pecou. Bom, eu entendo da seguinte forma: eu particularmente defendo a impecabilidade de Cristo, ou seja, Cristo ele era incapaz de pecar e não pecou. Por quê? Veja bem, Adão, quando ele foi feito por Deus de uma maneira sobrenatural, porque Adão, quando foi feito por Deus, através do seu sopro, ele já nasceu numa fase adulta. Nós, como criacionistas, defendemos essa teoria, tá? Ao contrário dos evolucionistas, que defendem a visão de que o homem veio através de uma sequência de seres abaixo da escala humana, né? O Homo sapiens, o homem de Neandertal, até mais, até chegar no homem original. É lógico que os evolucionistas não acreditam, vamos dizer assim, na existência de Adão e Eva. Para eles é apenas um mito bíblico. Nós, como criacionistas, acreditamos que Deus, através de uma intervenção sobrenatural, ele criou Adão, e da costela de Adão que criou a Eva. Mas nos dedicando na questão de Adão. Adão, quando ele foi formado por Deus, ele foi formado sem pecado. Mas Adão, ele poderia pecar. Tanto é que quando Deus passou para Adão a seguinte visão: Adão, você pode comer do fruto de qualquer árvore que está aqui nesse jardim, no caso do jardim do Éden, mas daquela árvore específica não poderás comer a tal fruto daquela árvore, porque se comer certamente morrerás. Então Eva, né, esposa de Adão, o que eles fizeram? Comeram da árvore proibida que Deus falou que era proibido, e Eva foi lá e comeu, e Adão compartilhou esse momento junto com Eva. Então naquele momento Adão ele comeu também, e aí o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo, e nós sabemos que através do pecado vem a morte. Mas com Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo, assim como Adão, ele foi concebido de uma forma sobrenatural. Só que tem um detalhe: Adão não era o próprio Filho de Deus em essência, ou seja, na mesma substância da Trindade. Adão foi criado, ele era finito. Jesus Cristo, ele era incriado, ele não foi gerado, ele era incriado e ele era infinito, porque ele era o próprio Deus. Ele fazia parte da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós chamamos dentro da teologia do termo grego homousia, ou seja, a mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza. Então Cristo, através do ventre de Maria, ele teve uma existência sobrenatural, o Cristo humano, porque o Cristo divino ele é pré-existente, ele sempre existiu porque ele é Deus. Então Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra, durante o seu período de 33 anos, né, ele não pecou. E eu defendo a tese que ele não só não pecou, a prova de escrituras afirmam isso, como ele era incapaz de pecar, porque ele era o próprio Deus, bem diferente de Adão, que pecou e podia ter a escolha de pecar e não pecar, mas Adão não era da mesma essência da Trindade, da mesma substância, da mesma natureza da Trindade. Adão era um ser criado, Jesus é um ser incriado. Adão foi gerado, Jesus ele não foi gerado, ele é pré-existente. Adão, ele foi uma criatura que Deus fez. Jesus é o próprio Deus que se encarnou através do Logos em Cristo Jesus. Então, o que eu posso falar aqui para vocês?
A primeira teoria, a teoria de que Deus, através de Jesus Cristo, podia pecar e não pecou, eu sou contra essa tese. Porque Deus, se ele pode pecar, e ele não pecou, que é o caso de Jesus Cristo, mas existe a tal da fórmula que ele podia pecar mesmo não pecando, a partir daí você já está rebaixando a Deus em um limite inferior. Por quê? Lá em Tiago diz que Deus, ele não tem como o mal estar sobre ele. O mal não tem como persuadir Deus. Deus é imutável. Deus é infinito, onisciente, onipresente, onipotente. Deus é imutável, Deus não muda. Se ele é Deus, ele é incapaz de pecar. Deus não é tentado pelo mal. O mal não pode tentar a consciência de Deus. Deus é 100% Deus. Então não tem como o mal tentar fazer a cabeça com que Deus venha pecar. Deus é imutável. Então Cristo, como um ser todo-poderoso, o próprio Deus que se encarnou em Jesus, certo? O tal do Emmanuel, Deus conosco, conforme é ensinado nas Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, Deus ele era incapaz de pecar através de Jesus, porque ele era Deus, como a segunda pessoa da Trindade. Então, aquela fórmula, Deus podia pecar e não pecou, dentro da minha concepção, é uma fórmula que está rebaixando a Deus, é o tal do teísmo aberto, em que Deus ele é limitado. A partir do momento que Deus é limitado, Deus ele podia pecar, e mesmo ele não pecando, mas ele tinha a possibilidade de pecar. No caso da Trindade, a essência, a mesma substância, a mesma natureza, Jesus Cristo como o Filho de Deus, encarnado, ele era incapaz de pecar porque ele era Deus, porque Deus não tem como ter a opção de pecar e não pecar. Bem diferente de Adão, porque Adão não era Deus, Adão era um ser criado, e ele tinha a opção de pecar e de não pecar. Adão tinha um livre-arbítrio, e ele escolheu pecar, através do pecado vem a morte. Jesus Cristo tinha livre-arbítrio? Jesus Cristo sim, ele tinha livre-arbítrio, mas ele é incapaz de pecar, porque ele era Deus. E um outro detalhe importante, quem criou o mal? Adão não criou o mal já existia através de Satanás, que ser igual a Deus, soberba, que se tornar uma pessoa espiritual igual a Deus. Então o mal ele entrou no mundo, tanto é que quando Deus fala para Adão e Eva, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, é porque o mal já existia. O mal já existia, e eu defendo a tese que o mal existiu na criação do mundo. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, diz, e Deus criou o céu e a terra. No versículo 2 já fala, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, o inimigo, Satanás, o inimigo de Deus, ele já tinha, através dele, entrado o mal no mundo. Mas o pecado ainda não. O pecado que gera a morte veio através de Adão e Eva, que comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e através desse ato dos nossos primeiros pais entrou o pecado, e do pecado a morte. Então, Jesus Cristo, para concluir o vídeo, ele era incapaz de pecar e ele não pecou. Isso já foi ensinado por Agostinho lá no século IV, foi ensinado por João Calvino no seu livro As Institutas, foi ensinado por vários teólogos famosos, Jonathan Edwards, Charles Hodge, vários teólogos famosos na história da igreja. Estou citando apenas alguns, os mais famosos, mas muitos já defendem essa tese, e eu sou a favor da tese de que Jesus, ele não só não pecou, como ele não podia pecar, e acima de tudo, ele era incapaz de pecar. Então não tinha aquela escolha, você peca ou não peca, não, ele era Deus, ele era incapaz de pecar, tanto é que ele não pecou. Diferente de Adão, que podia escolher entre pecar e não pecar. Por quê? Porque ele era capaz de pecar e pecou. Jesus não era capaz de pecar e não pecou, ele era incapaz de pecar porque ele era o próprio Deus. Então é isso, meus amigos, esse vídeo é de quase 10 minutos, para vocês ouvirem com calma nos seus lares, para vocês poderem refletirem bem sobre esse assunto. É uma opinião minha, não quer dizer que vocês têm que concordar com a minha opinião, mas é a forma que eu vejo sobre essa questão. Essa questão tem no meu livro, Os Fundamentos da Teologia Sistemática, um livro que foi lançado há 1 ano e é vendido no Brasil inteiro, várias faculdades de teologia têm esse livro, e então é isso. Eu quero dar um bom final de semana para todos vocês, tá? E que 2020 seja um ano de bênção para cada um de nós, ok? Um abraço para todos vocês, obrigado, amém.